era o século VI. Nesse período, o Império Romano do Oriente, ou também chamado Império Bizantino, era a maior potência da Europa. Sob o reinado de Justiniano I e o auxílio de seu general Flávio Belissário, os bizantinos haviam conseguido reconquistar muitas das antigas províncias romanas, como a própria Itália e a cidade de Roma, que estavam sob controle bárbaro. E uma era de ouro já podia ser vista no horizonte. Porém, a história já havia destinado um caminho sombrio para os últimos romanos. Seu império enfrentaria uma das maiores crises da história humana. E essa crise não viria de uma guerra ou um conquistador estrangeiro, mas sim de um inimigo minúsculo e invisível aos olhos, que se infiltraria dentro do próprio império e causaria mais destruição do que qualquer exército poderia causar, mudando para sempre não só o destino de Bizâncio, como o de todo o mundo. Epidemias e pandemias, apesar de serem eventos muito destrutivos, não eram novidade. Em 430 a.C., o historiador Tucídides narra que ocorreu uma praga gigantesca na cidade de Atenas, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Em 165 d.C., já no Império Romano, também houve outra grande pandemia, a chamada Praga Antonina, que afetou muitas estruturas do Império. Essa praga possivelmente veio do Oriente, através de soldados que retornavam de conflitos contra os persas. No caso que veremos hoje, tudo começou na província do Egito, mais especificamente em uma pequena cidade chamada Pelúsio, localizada na costa do rio Nilo, onde algumas pessoas relataram sintomas de febre forte, seguida por bubões, que são grandes inchaços dolorosos, formando marcas semelhantes a bolhas com pus na pele. Alguns historiadores modernos dizem que essa doença era um caso de peste bubônica, vindo de regiões de dentro da África, que pode ter chegado até Bizâncio através de mudanças atmosféricas ou ambientais que forçaram tribos nômades e roedores locais a migrar de um ponto a outro, espalhando essa doença. Outros dizem que ela pode ter tido origem na Índia, que sempre foi uma região que manteve relações comerciais com o Império Bizantino, assim como a China. É impossível medir de que região ela veio, porém pode-se afirmar que ela encontrou seu caminho até chegar ao Egito. Não demorou muito para essa peste espalhar por toda a cidade e logo para o resto da grande província. O Egito, desde tempos antigos, foi uma região de grande fluxo comercial e agrícola. Então, quando os ratos proliferadores da doença chegaram na província, eles encontraram comida para sustentá-los nos grandes estoques de grãos egípcios e acabaram por ser transportados através de caravanas comerciais por toda a Europa. Então, essa doença rapidamente ultrapassou as fronteiras egípcias, pelas províncias ocidentais do norte da África, incluindo territórios das atuais Líbia e Tunísia, enquanto seguia seu curso destrutivo em direção ao Oriente. Em 541, relatos indicam que a praga alcançou a região do Levante, devastando cidades como Gaza e Jerusalém, e avançando até as grandes cidades da Síria. Como o avanço implacável, era apenas uma questão de tempo, até que a praga atingisse o coração do Império Bizantino, Constantinopla, a majestosa capital. Lá, ela encontrou um cenário fértil para sua propagação, transformando a metrópole em um cenário de morte, chegando a registrar números de até 10.000 mortos em apenas um dia. No início, o governo imperial até fez um esforço para tentar garantir a esses mortos um enterro digno. Porém, como o número de cadáveres aumentava e aumentava, medidas mais drásticas foram tomadas, como enterros em covas coletivas, que pareciam grandes trincheiras, e em alguns casos, corpos foram arremessados ao mar. O próprio imperador Justiniano também acabou contraindo a doença nesse período. Porém, ele conseguiu resistir. Em 544, com uma diminuição dos casos da capital, ele declarou essa pandemia como encerrada. Mas, infelizmente, não demorou muito para ela voltar. Em 548, outro surto da doença ocorre novamente dentro das fronteiras bizantinas, agora diretamente sua capital, Constantinopla. Aqui vou trazer uma citação de um historiador daquele período sobre os acontecimentos desse segundo surto. Durante aquele ano, no início da primavera, o segundo surto da peste varreu a capital, destruindo um grande número de pessoas. Desde o 15º ano do reinado do imperador Justiniano, quando a peste se espalhou pela primeira vez para a nossa região do mundo, ela nunca realmente parou, mas simplesmente se movia de um lugar para o outro.
proporcionando dessa forma algo como um alívio temporário para aqueles que haviam sobrevivido a seus estragos. Agora, ela retornava a Constantinopla, quase como se tivesse sido enganada na primeira ocasião, partindo de forma desnecessariamente apressada. Pessoas morriam em grande número como se fossem tomadas por um ataque violento e súbito de apoplexia. Aqueles que resistiam à doença por mais tempo mal sobreviviam 5 dias. Anos mais tarde, um terceiro surto da doença ocorre, agora na Europa, em 573, na região da Itália, que ainda estava em mãos imperiais. E também na região da Gália, atual França, que era dividida entre vários reinos germânicos. A doença permaneceu tendo surtos recorrentes na Itália, no final do século VI e do século VII. Cidades como Roma e Ravenna permaneceram como alguns dos grandes epicentros de contaminação e morte. Certas províncias do Império viram diminuições drásticas do número de habitantes, como regiões rurais praticamente ficando inteiramente inabitadas. Na Itália, por exemplo, região que viu um grande número de conflitos durante a expansão Justiniano, ficou com largas quantidades de terras vazias. Isso facilitou para a invasão e futuro assentamento de povos bárbaros que invadiram a península anos mais tarde. Situação parecida ocorreu nos Balcãs, porém com migrações de tribos eslavas. Muitos desses locais não ficavam só vazios devido à morte, mas também de muitas pessoas que só de ouvir que a praga estava se aproximando, já abandonavam tudo para trás e fugiam. Isso vale até para os grandes centros urbanos. Em Constantinopla, por exemplo, o próprio imperador Constantino V chegou a se retirar da capital e se abrigar em Nicomédia, que é uma outra cidade na região da Turquia. De lá, só se informava sobre a catástrofe via mensageiros oficiais. Na época, tentaram dar não só explicações físicas para a doença, como também metafísicas. Muitos afirmaram ser uma punição de Deus contra os homens por terem se afastado do seu domínio. Alguns também chegaram a acusar Justiniano I de ser o culpado da doença, que acabou por carregar o seu nome, a Praga de Justiniano. E à medida que ela crescia mais e mais, as pessoas acabavam se aproximando mais dessas visões religiosas, apelando a santos locais para a proteção. Histórias de curas milagrosas e novos santos emergiram por todo o continente. O próprio clero realizava rezas conjuntas e abria as igrejas para abrigar os necessitados da praga. Alguns padres e sacerdotes faziam visitas aos doentes para confortá-los em momentos de maior necessidade, mesmo que isso significasse se expor à doença. Outra questão que é interessante notar é o quão pouco essa pandemia afetou a arte e literatura bizantinas em comparação com a peste negra e a praga antonina. Até hoje, nós podemos ver muita iconografia da época da peste negra, que foi alguns séculos depois, e é mostrado pelo grande número de cadáveres nas obras, que não se diferenciavam entre nobres, padres ou camponeses. O mesmo efeito não pode ser visto na sociedade bizantina, que estava mais engajada em retratar as conquistas militares do período de Justiniano. É impossível medir o total de mortes dessa pandemia, que teve mais de 10 surtos ao longo de 200 anos, mas historiadores hoje estimam o número na casa de dezenas de milhões, sendo Constantinopla a cidade mais afetada, com 1/5 de sua população morrendo durante o período total da doença. A praga de Justiniano não foi só responsável pela morte de milhões de pessoas, mas também marcou um dos momentos de ruptura mais significativos entre a Idade Antiga e a nova era que estava por vir. Os impactos dessa pandemia foram profundos e multifacetados, atingindo as estruturas econômicas, sociais, culturais e políticas dos impérios afetados, especialmente o bizantino. Nunca mais esses impérios seriam os mesmos após esse evento devastador. O enfraquecimento causado pela praga, somado a uma série de outros fatores, contribuiu decisivamente para a lenta e inexorável decadência do Império Bizantino. Com cidades inteiras despovoadas e terras agrícolas abandonadas, a economia do Império sofreu um colapso gradual. A diminuição da força de trabalho não afetou apenas a produção de alimentos, mas também a arrecadação de impostos, comprometendo a capacidade administrativa e militar de Bizâncio. Além disso, a praga alimentou uma sensação de desespero e vulnerabilidade que abalou as bases psicológicas e espirituais da sociedade bizantina, levando muitos a acreditarem que estavam vivendo os últimos dias do mundo. Esse cenário de fragilidade foi aproveitado pelos árabes, que em meados do século VII
lançaram uma série de campanhas militares que culminaram na conquista de vastas porções do Império Bizantino, incluindo regiões cruciais como a Síria, a Palestina e o Egito. Essas perdas não só privaram o Império de territórios economicamente estratégicos, mas também de grande importância cultural e religiosa, consolidando o domínio islâmico sobre a costa oriental do Mediterrâneo. Simultaneamente, a praga desempenhou um papel indireto, mas igualmente devastador, na destruição do Império Sassânida, um dos principais rivais de Bizâncio. O enfraquecimento causado pela doença, combinado com os conflitos contínuos contra os bizantinos e as subsequentes invasões árabes, resultou no colapso completo do Império Persa. Assim, a praga justiniana não apenas redefiniu os contornos do poder no Mediterrâneo, mas também ajudou a pavimentar o caminho para a ascensão do Islã como uma das forças dominantes da história global. Esse evento catastrófico não foi apenas uma tragédia humana, mas também um divisor de águas na história mundial, alterando o curso da civilização, deixando cicatrizes profundas que moldariam as sociedades por séculos. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Esse vídeo ficou um pouco diferente dos outros que eu fiz previamente no canal, mas espero que tenham gostado. Lembrando que todas as fontes de pesquisa estão aqui na descrição. E se possível, deixe o like e a inscrição no canal para ajudar. Valeu!